A dificuldade para você que está estudando para a certificação do CFG não é nem a prova em si. Assim como outros processos de certificação financeira, o grande desafio é você se preparar, é você arrumar tempo dentro dessa rotina muito atribulada que a gente tem de família, trabalho, amigos, enfim, para estudar, para aprender. Muitas vezes você está cansado, trabalhou 10, 12 horas por dia, ou às vezes até mais, e vai ter que se dedicar 1 hora e meia naquele dia para estudar. Porque o processo ele não pode ser apenas de estudo de fim de semana, não tem como você ter sucesso dessa maneira. Então, a maior dificuldade para você passar no CFG é a disciplina que você vai ter que arrumar para estudar constantemente ao longo de 2, 3 meses. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala com vocês, Pablo Camargo, eu sou CEO da FK Partners, sou professor aqui da escola também, trabalho com educação financeira há mais de 11 anos e trabalhei antes da FK Partners por 10 anos no mercado financeiro também. Eu fui gestor de fundos de renda fixa, fui gestor de fundos multimercados, fui trader de posições proprietárias em tesourarias de bancos internacionais, então eu dava preço para clientes em operações de derivativos de taxa de juros, derivativos de moedas, enfim. Trabalhei também bastante com opções ao longo da minha carreira de mercado financeiro antes de entrar na FK Partners, e esse é um dos motivos pelo qual eu tenho bastante familiaridade com o conceito de gestão de ativos, de produtos de renda fixa, produtos de investimento, derivativos, e sou um dos professores de derivativos, de gestão de carteiras, da parte de estatística também, que eu trabalhei muito ao longo da minha vida profissional, e também por ter feito uma faculdade de engenharia, tenho uma base sólida dessa parte. E hoje eu vim falar um pouco para vocês da certificação CFG, Certificado de Fundamentos de Gestão da Ambima, que é uma prova que foi criada há um pouco tempo atrás, para substituir um modelo antigo de CGA. No passado, a Ambima tinha 2 CGAs, módulo 1 e módulo 2, que você tinha que completar para ser um gestor. O processo de certificação de gestores da Ambima mudou. Então, de CGA, módulo 1 e módulo 2, virou CFG, que é a prova inicial. Ela é uma prova necessária para você que quer fazer o CGA ou o CGE posteriormente, mas disso a gente vai falar em outro vídeo. Mas além disso, ela é uma prova de diferenciação. Por quê? Porque os candidatos não precisam ter nem faculdade para fazer esse exame. Ou seja, a Ambima criou uma prova de excelência com uma capacidade de diferenciar uma pessoa que tem uma certeza de entrar no mercado financeiro e quer um selo que ateste o conhecimento teórico dela. A partir do momento que você estuda e se certifica com a CFG, você vai ser capaz de entender um portfólio de investimento, entender da parte estatística dos fundos de investimento, a parte de correlação, montar uma carteira, entender de produtos de renda fixa, produtos de renda variável, produtos derivativos, até mesmo produtos alternativos. Então, como eu comentei já com vocês, é uma amplitude muito grande de conteúdo que você vai ganhar por estudar por essa prova. Eu gosto de falar uma coisa e repito sempre. Quando a gente pensa em certificação financeira, ela não tem o objetivo, e tudo bem com isso, de ser um atestado prático. Não tem como ser uma prova prática do seu conhecimento. É muito difícil você atestar a parte prática. Você tem alguns processos acontecendo nos órgãos certificadores para mudar essa realidade, mas isso ainda não faz parte dos exames de certificação. Mas ela atesta muito bem o conhecimento teórico, que é parte fundamental da prática. Ninguém sabe a prática sem saber a teoria. Ou se sabe, não faz tão bem feito. Então, você que faz o CFG, você vai ter um atestado teórico de uma grande gama de conhecimentos, de produtos e de processos de gestão no mercado financeiro. Para você que tem interesse em fazer a certificação CFG, eu diria que mais de trilhões de reais vão se abrir para você. Trilhões, Pablo? Exato. É a quantidade de dinheiro sobre gestão nos fundos de investimento que você vai entender dos processos de gestão desses investimentos. Sejam eles fundos de renda fixa, fundo de renda variável, fundos referenciados DI, enfim, toda essa gama de fundos de investimento no Brasil, que são a maior parte dos fundos que a gente tem no nosso país, você vai entender sobre os produtos e sobre esses processos. Então,
vai se abrir muitas portas. São milhares de gestoras que a gente tem no Brasil, entre gestoras, fundo de pensão, fundos de RPPS, enfim, um leque muito grande vão se abrir para você. Nós temos diversos alunos que fizeram a certificação CFG e progrediram nas suas carreiras, ou seja, que entraram em fundos de investimento, que cresceram na carreira de fundo de investimento, que principalmente mudaram de área. Então, pessoas que trabalhavam no middle office, no back office de um fundo de investimento e tinham interesse de ir para o front office, fazer operação, virar gestores júniores, eles conseguiram. Então, eu tenho muitas provas de como essa certificação é capaz de mudar a sua vida, de fazer com que você cresça, que você atinja os seus objetivos. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante de uma ex-aluna que é de uma família abastada, que ela cuidava do dinheiro da própria família. E depois de fazer a certificação, ela ganhou um conhecimento tão grande que ela montou um family office que virou um multi-family office. Ela começou a fazer a gestão, além do próprio dinheiro da família dela, de outras famílias conhecidas. E uma quantidade de dinheiro muito grande. Então, assim, muito fácil dizer que a certificação é capaz de transformar a sua realidade. A maior dúvida que a gente ouve dos alunos em relação ao processo de certificação é o processo em si, é o método, é como estudar. Então, muitas vezes as pessoas falam, vou só fazer exercício, só decorar o exercício e tal. Não é assim que funciona. Tudo na vida, a gente tem o jeito certo e o jeito errado. O jeito errado, normalmente, às vezes é mais fácil. Então é mais fácil as pessoas quererem tentar o jeito errado simplesmente porque ele é fácil. Só que ele é fácil por um motivo, porque ele não é eficaz. Então você vai acessar o conteúdo lendo, vendo e ouvindo o professor assistindo aula, testando através de um exercício. Então é muito acesso ao mesmo conteúdo de diversas formas que faz com que você aprenda. E no final tem a parte dos simulados. A gente tem muito simulado para aí no final, depois de ser inserido no conteúdo várias vezes, você vai relembrar todo ele próximo da prova. Porque uma dificuldade é, você estudou um assunto e você faz exercícios, você vai bem. É muito natural que você tire uma boa nota. Uma dificuldade que a gente tem num processo de certificação é quando você mistura muitos conteúdos num dia apenas. Então, matéria por matéria você vai estudar, né? Ler, ver exercício, e no final você vai rever todos os conteúdos fazendo exercícios de todas as matérias. Um dos maiores erros que a gente vê os alunos cometendo é apenas fazer exercício. Isso pode funcionar num cenário de um exame um pouco mais fácil, algum conteúdo mais fácil, você consegue absorver. Qualquer prova mais complexa, não sou eu que estou falando, tá? Tem um monte de PhD, estudos, blá blá blá, que provam isso. O processo de aprendizagem, ele se dá com você estar exposto ao conteúdo de diversas formas, não apenas uma forma, decorando exercício. Então, esse é um dos principais erros que as pessoas cometem, acreditar que elas estão aprendendo, que elas vão bem no exame de certificação apenas fazendo exercício. Ele é parte do processo, ele não é o processo inteiro. Um outro erro que as pessoas cometem muito é acreditar que um processo de certificação financeira, ele é um processo apenas do conhecimento técnico. Não é só isso. Você tem que ter uma preparação emocional e uma preparação operacional. Essa preparação operacional é fácil, ou seja, que dia que você vai fazer a prova, você já viu o lugar de exame, já foi até lá, sabe quanto tempo demora, quais materiais você pode levar, enfim, ter toda essa parte operacional já feita, treinada e de cor e salteado na cabeça, para você não gastar pensamento com isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a parte emocional, ou seja, você tem que se preocupar com o que você controla, que é o estudo. Não se desespere com os conteúdos que você ainda não aprendeu. Você não precisa de 100% para passar no exame. E um outro ponto que é muito importante, que eu, Pablo, prezo muito e dou muito essa dica para as pessoas é: durmam. Quanto mais você dorme, mais você tem a cabeça boa no dia seguinte e consegue lembrar de mais conteúdo. Isso é comprovado cientificamente. Então, durma o melhor sono que você conseguir na noite anterior da prova. Eu sei que é difícil,
mas um dos grandes conselhos que eu posso passar para vocês é durmam. Falamos muito sobre o processo de certificação do CFG, mas vamos falar um pouco sobre o CFG. O CFG é um exame de 60 questões que você tem 3 horas para resolver. Você faz essa prova num computador, num centro de testes. Você pode levar para esse centro de testes uma calculadora HP12C, mas caso você não leve essa calculadora, o centro de teste fornece uma eletrônica. Conselho, leve a sua calculadora, porque quando você usa a calculadora eletrônica, você está perdendo tempo de fazer as questões. Pablo, posso levar caneta, tal? Não precisa. No centro de teste você vai receber uma folha de rascunho e um lápis, uma caneta, ou só uma caneta, enfim, para você poder rabiscar, fazer esse rascunho e você devolve esse rascunho ao sair do exame. Então, se você puder não levar o celular, não leve relógio. A prova no computador você tem um relógio que diz o tempo que falta para você fazer o exame. Um outro ponto muito importante que as pessoas nos perguntam é em relação a recurso. O recurso ele é feito na hora da prova. Então, se você acredita que uma questão está errada, você vai ter um tempo depois da prova. Então você tem que decorar o número da questão e falar, olha, eu acho que a questão 27 está errada por conta disso, 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 e a banca vai analisar. Outra pergunta que sempre me fazem é, Pablo, se anular uma questão, o que acontece? Não acontece nada, é só para melhor. Por quê? Se você já tinha acertado essa questão, ela não afeta no seu resultado. Se você não tinha acertado essa questão, você ganha esse ponto. Então, qualquer questão anulada significa que você ganhou aquele ponto, ainda que você não tenha acertado a questão que estava errada. A prova CFG é uma prova ampla que cobre muitos conceitos. Então, uma das grandes dificuldades que você pode ter na prova é porque você vai ter que aprender sobre muita coisa. A profundidade desses conceitos não é tão grande, não tem como ser tão grande, dado o tempo de prova, o número de questões que a gente tem que fazer no dia do exame, mas é um volume grande de conteúdo. Essa é a minha visão da prova CFG. Ela é ampla. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Pablo, o que eu preciso fazer para passar no CFG? E é muito fácil diferenciar uma pessoa que tem uma chance muito grande de passar e que vai ser um candidato aprovado, daquele que naquele exame não vai conseguir o êxito que quer, que é a perseverança, a consistência. As pessoas que conseguem seguir o plano de estudo da FK Partners, elas serão as pessoas aprovadas. Eu garanto isso, tá? Pessoas que seguem o plano de estudo da maneira que a gente coloca, são aprovadas. Então, a grande dificuldade é conseguir seguir o plano por conta de fatores externos ao processo de certificação, ao trabalho, à família, enfim, a vida que a gente leva, que é muito atribulada. As pessoas que conseguem encaixar a rotina de estudo de 1 hora e meia por dia e seguem os nossos planos, elas são as pessoas aprovadas no CFG. O plano de estudos FK Partners não é novidade. Ele foi criado há mais de 15 anos, quando a gente pensa na certificação CFG e CGA, enfim, que era a precursora da CFG. Consiste em você cumprir todo o conteúdo coberto pelo exame da Ambima de uma maneira simples. Você lê a nossa apostila, você assiste às videoaulas, você tem acesso a uma série de exercícios sobre cada matéria individualizado, ou seja, você estuda sobre aquele tópico. Então é importante porque você não perde tempo estudando, tendo que ver exercício de outra matéria, não, é sobre aquilo que você está estudando. Você vai ler, você vai assistir vídeo, você vai fazer questão para todo o conteúdo e no final você vai ter simulados ilimitados. Pablo, o que é um simulado ilimitado? Simples, nós temos um banco de questão com milhares de questões, então a gente consegue fazer um processo randômico para 60 questões que são cobertas no CFG, obviamente sempre na mesma proporção do que vocês vão ver no dia do exame, tá? Para você treinar o exame quantas vezes quiser, sem repetir questão. Isso é uma coisa muito importante. Quando você faz uma questão, se logo em seguida você vai fazer ela novamente, uma semana depois, 2 semanas depois, você acaba lembrando. Então, para evitar isso, a gente tem muitas questões para você treinar e ainda são randomizadas. E a gente tem simulados, né, que são provas muito semelhantes com o exame que você vai ter do CFG no dia da sua prova.
Quando a gente pensa no processo de certificação, é uma maratona. E maratona, gente, vocês sabem, é difícil. As pessoas acabam saindo, desistindo no meio do caminho, cansando, tropeçando, enfim, é natural, é da vida. Então, o que acontece? Quando você entra no processo de certificação junto conosco da FK Partners, o que eu posso garantir é o seguinte: se você faz o que a gente falou para você fazer e você consegue tirar uma nota no nosso simulado acima de 70%, que é a nota mínima que você tem que tirar para passar no exame, você vai se certificar. Eu garanto que mais de 80% dos alunos FK Partners que cumprem com esse combinado, que é seguir o plano de estudo e fazer muitos simulados e tirar essa nota, eles passam. E os que não passam, passam na vez seguinte. Por quê? Porque a gente faz a prova CGA há mais de 15 anos. Desde a existência dessa prova no mercado de certificação do Brasil, a gente tem curso preparatório. Então, a gente entende de CGA, de CFG. Então é isso. A nossa estatística é acima de 80% das pessoas que cumprem o plano da FK como a gente pede, passam no exame de primeira. Se eu conversasse com o Pablo, que estava começando a estudar para o CFG, o principal conselho que eu daria é: confie em si mesmo. É natural, as pessoas ficam com medo, ficam ansiosas com o processo de certificação. E mais importante que isso, uma prova de certificação é sobre o que a gente sabe, não é sobre o que a gente não sabe. Ninguém precisa saber tudo. E você não precisa tirar 100% para passar na prova. Você precisa tirar 70%. Se você estudar, você vai absorver um conteúdo acima de 70%. Eu garanto isso, eu já vi isso milhares de vezes. Então, muitas vezes, 1, 2 semanas antes da prova, as pessoas me ligam: Pablo, eu tô preocupado, tal. Calma. A prova é sobre o que você sabe. Não se desespere gastando horas e horas e horas com o que você não sabe. Então, dá uma repassada no que você sabe, fortalece mais esse conhecimento e vai buscando algumas coisas que você está com mais dificuldade. Voltando, o mais importante, confia no que você fez. A prova é sobre o que você aprendeu e não se desespere com o que você não aprendeu. Gente, eu sei que não é um processo fácil. Durante a minha carreira profissional, poxa, eu fui gestor. Então, um conselho que eu dou para vocês é o seguinte: cara, eu sempre acordei cedo para estudar. Por que eu acordava cedo para estudar? Porque eu não estava pensando em DI, não estava pensando em dólar, não estava pensando o que vai acontecer com o Fed, com o Copom, com nada. Eu estava com a cabeça boa, tranquila e focada no estudo. Então, todo dia eu acordava 5h30 da manhã e estudava até às 7 da manhã. 1h30 de um estudo consistente, onde eu absorvia muito, muito. Outro ponto, na hora do almoço. Então, eu tirava meia horinha na hora do almoço, 20 minutinhos, para fazer alguns exercícios, relembrar dos conteúdos, porque daí naquele mesmo dia eu tinha absorvido o conteúdo de manhã, ou seja, estava bem fresco na minha cabeça, e na hora do almoço eu tinha contato com as questões, então era um processo de aprendizado muito consistente. Outra coisa que eu acho importante: Pablo, eu vou estudar muito no fim de semana. Existem pessoas que têm essa capacidade de trabalhar durante a semana, trabalhar bastante, e no fim de semana se dedicar 4, 6, 8 horas para estudar. Eu não consigo. E repito, eu consigo muito perto do dia do exame, onde eu coloco todas as minhas energias nisso, eu consigo. Agora, durante o processo eu não consigo porque eu sou uma pessoa que eu preciso me divertir no fim de semana. Então não dá, e eu aconselho fortemente a você a ter um pouco de vida fora trabalho e estudo durante esse processo de certificação. Então, conselhos. O máximo que você conseguir estudar durante a semana, mesmo tendo uma vida atribulada, use esse tempo. Para você que está em dúvida, está pensando, mas eu vou deixar de ir na academia um tempo, vou ver menos a minha namorada, meu namorado durante um tempo, enfim, vou ficar menos com os meus filhos ao longo de um tempo, para vocês que são mais experientes aí também. Por quê, né? Isso vale a pena? E a resposta é muito simples, vale muito a pena. Por que vale muito a pena? Porque num processo de certificação financeira como a CFG, que é uma certificação de distinção da Anbima, você ganha conhecimento teórico que é utilizado na vida inteira.
que é utilizado profissionalmente, que é utilizado pessoalmente na gestão do seu próprio portfólio, da sua aposentadoria, te faz tomar decisões de investimento, que é uma parte super importante da vida de todo mundo, muito melhores. Então, você tem um aspecto profissional que você vai ser visto pelo mercado como um profissional diferenciado, com processo de certificação financeira, é um processo de você ter um selo de capacitação técnica teórica. Então, você é visto pelo mercado de uma maneira diferente. Então, vale muito a pena. Se você está pensando em desistir ou pensando por que eu deveria me certificar, você vai ter um conhecimento técnico, um conhecimento teórico que você vai levar para a sua vida profissional, pessoal. Você vai ser visto pelo mercado como um profissional diferenciado e você vai estar mais perto de cadeiras que são muito bem remuneradas e que exigem uma certificação como essa. Se você está no meio do caminho e você está cansado, uma coisa que eu falo é o seguinte, e eu sempre segui esse processo. O que eu fazia? Eu começava a me dedicar, e não começava com uma corda toda, não tem como, assim, pelo menos para mim não funciona dessa maneira. Então, eu começava num ritmo bom, mas não 100% da minha energia. E a partir de um certo momento, o que acontece? Você já estudou, cara, um mês e meio, 2 meses, você já estudou bastante. E agora você pensa assim, poxa, eu não quero ter que passar por esse processo novamente. Eu já deixei de fazer várias coisas, eu já, enfim, abdiquei de muita coisa, que é importante, assim, não tem jeito. Um processo de crescimento significa um processo de abdicar de coisas da nossa vida cotidiana. E pelo fato de eu já ter investido muito tempo, aquilo me dava mais gás para estudar muito mais, para resolver aquela parada o mais rápido possível. Então, eu não começava tão forte e ganhava força com o tempo. Então, para as pessoas que estão pensando em desistir, eu tenho uma coisa para falar. Cara, se você não desistir e você dobrar a aposta, você tem uma chance maior de passar e acabar com esse processo de uma maneira muito boa. Você tem que sempre lembrar dos motivos pelo qual você está se certificando. Esses motivos, eles não mudam em 1 mês, 2 meses. Não mudam, eu garanto para você. Então, lembra pelos motivos pelo qual você fez a inscrição no curso com a gente, você fez a inscrição na prova. Esses motivos, eles não mudaram. Eventualmente, um caso ou outro, você tem circunstâncias muito fortes que eu concordo que são determinantes para você pausar esse processo. Mas essas são as exceções. Na regra, isso não é uma verdade. Se ficou alguma dúvida sobre o processo de certificação CFG, sobre quais são os passos, sobre como você deveria estudar, quer alguma dica, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer, eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. Então, a gente está aqui para te ajudar nesse processo de certificação CFG e de crescimento profissional. Se você gostou do conteúdo, então curte o vídeo. Se você sabe de algum amigo que está nesse processo de certificação CFG, está estudando, compartilha com ele. Esse vídeo vai ser muito útil para ele estudar. Qualquer outro assunto referente a CFG, deixa aqui nos comentários, escreve para a gente que a gente vai ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Então, muito obrigado para você que assistiu até agora, um grande abraço, até o próximo vídeo.